Queridas irmãs e queridos irmãos internautas, bom dia a todos. Hoje nós vamos comentar e falar um pouco a respeito de uma página do livro Palavras de Vida Eterna, escrito por Chico Xavier, inspirado por Emmanuel, onde ele fala sobre um trecho da Epístola de Pedro. Na verdade, o capítulo 1, versículo 6 de Pedro, onde Pedro fala: e a ciência temperança, e a temperança paciência, e a paciência piedade. O título é Chamamento ao Amor. E Emmanuel comenta da seguinte maneira: aprender sempre, instruir-nos, abrilhantar o pensamento, burilar a palavra, analisar a verdade e procurá-la, são atitudes com que efetivamente não podemos prescindir. De aspirarmos à obtenção do conhecimento elevado, entretanto, milhões de talentosos obreiros da evolução terrestre, nos séculos que se foram, espousaram a cultura intelectual em sentido único e fomentaram opressões que culminaram em pavorosas guerras de extermínio. Incapazes de controlar apetites e paixões, desvairaram-se na corrida ao poder, acharcando a terra com o sangue e o pranto de quantos lhes foram vítimas de ambições desregradas. Toda grandeza de inteligência exige moderação e equilíbrio para não desdobrar-se em devassidão e loucura. Ainda assim, a temperança e a paciência por si só não chegam para enaltecer o lustre do cérebro. A própria diplomacia, aliás, sempre venerável, embora resida nos cimos da suavidade e da tolerância, pelos gestos de sobriedade e cortesia com que se manifesta, em muitos casos não é senão a arte de contemporizar com o rancor existente entre as nações, segurando calma o estopim do ódio e a beliculosidade que a respectiva explosão da época que julga oportuna a calamitosa conflagrações. O apontamento do Evangelho, no entanto, é claro e preciso. Não vale a ciência sem temperança, e toda temperança pede paciência para ser proveitosa. Mas, para que esse trio de forças se levante no campo da alma, descerrando-lhe o suspirado acesso aos mundos superiores, é necessário que o amor esteja presente, a enobrecer-lhe o impulso, de vez que só o amor dispõe de luz bastante para clarear o presente e santificar o porvir. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus e rogar o concurso dos bons espíritos, para que nos inspire, para que coloque palavras no nosso cérebro, para que acompanhe o nosso pensamento, intuindo-nos a falar de Jesus com assertividade. Que os bons espíritos estejam conosco, comungando desse mesmo ideal e saboreando o banquete do Evangelho. E dessa forma, na certeza de que somos envolvidos pelo alto, pelos mensageiros de Jesus, pedimos licença a Deus, nosso Pai, para iniciarmos a tarefa de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Queridas irmãs e queridos irmãos de Ideal Espírita, que Deus, nosso Pai, que é fonte inesgotável de amor e poder, nos abençoe. E que o nosso Mestre Jesus, o benfeitor incomparável de nossas vidas e amigo incondicional de todas as horas, nos envolva com a sua infinita e misericordiosa paz. Conto uma pequena história que um velho barqueiro que ganhava a sua vida a transportar pessoas de um lado a outro de um rio caudaloso, certa tarde ancorava o seu barco para descansar. A tarde já avançava, quando um jovem intelectual se aproxima e implora para que ele o conduza para o outro lado do rio, porquanto ele precisa atravessar naquele momento. O homem, apesar de querer descansar, mas aceitando e considerando que aquela é a sua missão na terra, coloca o barco no rio novamente para transportar pela última vez do dia aquele novo passageiro. E começam a remar rumo a outra margem do rio, quando o jovem intelectual começa a observar o jeito que aquele barqueiro trabalha. Em determinado momento lhe pergunta, vendo a forma como ele maneja o remo: o senhor já estudou física? Ele disse: não, quem me dera. Eu sempre tive que trabalhar para viver, não tive tempo para estudo. Quem me dera eu ter
estudado física, mas porque pergunta. Ele fala, pelo jeito como o senhor movimenta o remo, pensei que o senhor havia estudado física. Ele disse, não, quem me dera. Ele disse, que pena, por não ter estudado física, o senhor perdeu metade de sua vida. E continua rumando, rumando, quando de repente o homem começa a olhar para o céu, para as estrelas, e remando. E o intelectual pergunta, o senhor estudou astronomia? Ele disse, não, quem me dera, nunca tive tempo. Por quê? Pela forma como se olha as estrelas, ele fala, não, é para me orientar o rumo certo a seguir, para chegar no local certo na outra margem. As estrelas me orientam. Ele diz, que pena, por não ter estudado astronomia, o senhor perdeu metade de sua vida. E assim continua rumando até a outra margem do rio, quando no meio do rio, na parte mais caudalosa do rio, começa então uma verdadeira tempestade. E o velho barqueiro pergunta ao jovem intelectual, o senhor sabe nadar? Ele disse, não, nunca tive tempo para isso, minha vida sempre foi estudos. E o barqueiro fala, que pena, por não ter aprendido a nadar, o senhor provavelmente vai perder a sua vida toda. Nessa pequena história, ela nos orienta que devemos então abranger todos os campos da nossa existência, que devemos desenvolver o nosso intelecto, mas que não devemos, devemos nos esquecer do amor, do sentimento, de cultivar os campos internos do coração. Nessa pequena história, o saber nadar é saber amar. Então, é preciso que se ame, é preciso que se desenvolva o intelecto, mas é imprescindível que se desperte o amor, porque só o amor pode realmente nos fazer verdadeiramente felizes. Então, a literatura espírita nos orienta que nós precisamos desenvolver duas asas, a asa da sabedoria e a asa do amor. Com uma asa apenas não conseguimos içar voos mais altos rumo ao Criador. É importantíssimo que o intelecto, que a inteligência esteja um pouco à frente do amor, que foi o que primeiro se desenvolveu no homem, no seu primitivismo, na sua origem. Foi a inteligência, foi o intelecto que se desenvolveu primeiro, até para saber conduzir o amor da maneira correta, para que não sejamos ingênuos, para que não nos percamos nos labirintos da vida. É importante que o intelecto esteja um pouco à frente do amor, mas é importante que não nos esqueçamos de amar. É imprescindível isso. Na simbologia bíblica da serpente, a serpente que simbolicamente instigou Eva a comer do fruto proibido, né? Entre aspas, porque a gente deve entender tudo pelo Espírito e não pela letra que mata. Aquela serpente do livro A Gênese bíblica, do livro A Gênese mosaica, representa o intelecto. Quando saímos do reino animal, onde não tínhamos o intelecto desenvolvidos, e adentramos no reino hominal, agora Deus colocando na nossa fronte a razão. Porque agora tínhamos um pensamento contínuo, raciocínio, lógica. Éramos seres racionais agora, raciocinávamos pelo intelecto. Então, a serpente da mitologia bíblica representa o intelecto, quando o homem desenvolveu a inteligência primeiro. E aí começou a ter consciência de si mesmo, consciência que iria morrer, né? Consciência de que precisaria trabalhar para o seu autossustento. Toda essa simbologia bíblica representa isso, né? Mas ele precisava também desenvolver a asa do amor. Mas era imprescindível que o intelecto estivesse um pouco à frente. É importante isso e é natural. Acontece que o homem, pelo próprio orgulho, pelo próprio egoísmo, que é o pecado original que está nele próprio, às vezes esquece-se da asa do amor e exacerba por demais o intelecto, né? Exacerba esquecendo-se do campo do amor.
Essas duas vertentes, intelecto e amor, sabedoria e amor, elas vão evoluir porque fazem parte da lei do progresso. Mas aquilo que nós nos dedicamos mais, aquilo a quem nós nos dedicamos mais, vai evoluir mais rapidamente. Infelizmente, na história do homem, o homem sempre prioriza mais o intelecto, a razão, em detrimento do amor, que precisa ser pensado, que precisa ser cuidado também. Por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o ensinamento moral do Cristo, que é todo o ensinamento do Sermão da Montanha que Kardec transportou para um livro só, é o ensinamento moral de Jesus, representa aquilo que precisamos para sermos verdadeiramente felizes. Porque se a vida de Jesus pode ser dividida em 5 partes, como diz Kardec, os atos comuns da vida dele, as palavras que deram origem aos dogmas, as profecias, os milagres e a moral, se as primeiras 4 partes podem ser discutidas, a moral do Cristo não. A moral do Cristo é imbatível, é a melhor moral que se conhece no universo. Em qualquer rincão do universo, a gente precisa desenvolver esses ensinamentos, incorporar esses ensinamentos e praticá-los para sermos verdadeiramente felizes. E no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus, assinando como o Espírito da Verdade, é ele mesmo, que fala: vim como outrora entre as ovelhas desgarradas de Israel, trazer a luz e dissipar as trevas. É Jesus que veio como outrora entre as ovelhas desgarradas de Israel. E ele nos deixa ali uma recomendação: espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. E eu sempre fiquei pensando, por que amar primeiro, instruir depois? Por que nessa ordem, necessariamente nessa ordem? E aí a doutrina espírita me explica. É que o avanço da moral, do intelecto, da instrução já galopa à frente do amor, a quilômetros de distância. Então, esquecemos-nos do amor e é preciso resgatar esses valores que a alma necessita tanto. Começar a desenvolver novamente a asa do amor que está deixando a desejar. Por isso, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. Porque o próprio Paulo fala lá no 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 1. O saber incha, só o amor edifica. Então o saber incha mesmo. O orgulho e o egoísmo, lá na pergunta 785 do Livro dos Espíritos, no comentário de Kardec, Kardec fala que o saber, o progresso, o que mais atravanca o progresso moral, o que mais atravanca o progresso é o orgulho e o egoísmo, mas é o progresso moral. Porque o outro progresso, o progresso intelectual, até ajuda a desenvolver o orgulho e o egoísmo. Não é? Mas o que mais atravanca o progresso moral é o orgulho e o egoísmo. Olha que interessante. E a gente muitas vezes se dedica muito mais às coisas do saber, da sabedoria, do intelecto, esquecendo-nos do amor. E Paulo foi muito verdadeiro e lógico quando ele fala na Epístola aos Coríntios que o saber incha, só o amor edifica. Por isso que as pessoas que sabem muito, ainda nos reportando a Bíblia, a Gênese, a ilustração de Moisés, o homem passa a se julgar um Deus. Quando ele sabe muito, quando ele tem muito poder intelectual e até de riquezas, ele passa a achar que ele é o centro do universo, ele incha. E isso é muito ruim para o nosso campo moral. E a gente sabe que o que nos vai fazer verdadeiramente felizes é desenvolvermos a asa do amor. Por isso que o Espírito de Verdade, que é Jesus, nos orienta a amarmos-nos primeiro. Amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. Então a gente precisa desenvolver a arte do amor. Na questão 917, nos comentários de Kardec, do Livro dos Espíritos, Kardec ele fala que quando se aprender a manejar a arte dos caráteres, da forma como a gente maneja a arte da inteligência, o mundo vai melhorar. A gente precisa desenvolver caráter. Platão, discípulo de Sócrates, já dizia que o mundo vai melhorar verdadeiramente quando os nossos governantes forem moralizados e não tão intelectualizados.
mas moralizados. É o que Platão nos orienta lá atrás, no livro A República. Então a gente precisa realmente amar. Já que Deus é amor, a gente precisa amar. Por isso que eu digo sempre, quando o homem ama, ele se parece com Deus, porque Deus é amor. Não há como Deus se manifestar na terra, a não ser através do próprio homem. Deus é imaterial e difere de tudo que é matéria. Mas precisamos ser instrumentos de Deus, como nos pede Francisco de Assis na sua venerável oração, para sermos instrumentos do amor de Deus. Eu digo sempre que Deus ajudou o caído da estrada, né, pelo samaritano. Ele usou o samaritano como instrumento para ajudar o caído. Então a gente precisa aprender a amar, porque como João Evangelista estabelece na sua epístola, Deus é amor. E a gente tem visto as guerras, a beliculosidade do mundo, né, a devassidão, quando o homem desenvolve muito intelecto e incha. Né? As guerras, esta guerra que está acontecendo agora atualmente, né, na Europa, é por causa do intelecto muito desenvolvido, está faltando o amor. É preciso aprendermos a desenvolver as asas do amor. E a gente sabe pelas comunicações espirituais que aquelas pessoas que se julgavam saber muito e portentosas no saber e no poder monetário, ao desencarnar, às vezes se deslumbraram com pessoas que eram muito mais simples, que estavam num patamar muito superior a eles na espiritualidade. Uma comunicação interessante no Evangelho segundo o Espiritismo sobre uma comunicação de uma rainha da França, e quando desencarna vê um dos seus servos ali no patamar superior a ajudar-lhe. Aconteceu exatamente o contrário. Então é a asa do amor que a gente precisa desenvolver. Claro que o saber é importante, claro, mas ele vai avançar porque faz parte da lei do progresso. O progresso intelectual vai continuar evoluindo com o nosso concurso ou sem o nosso concurso. É como uma bola de neve que não tem mais jeito, ninguém segura mais. Né? Se coloca hoje uma invenção na gaveta ao mundo e coloca, já tem mais duas na gaveta para a semana que vem. Então não tem mais como segurar o progresso. Agora é preciso que nos voltemos para a asa do amor. Divaldo Pereira Franco fala que cabe ao espírito amar, dar o exemplo, desenvolver a asa do amor, porque sem ela nós não vamos usar dignamente, corretamente a nossa inteligência. Por isso que tem tantas inteligências exacerbadas, inteligências nobres, voltadas para o crime. Pessoas inteligentes, fantasticamente inteligentes, que se voltam e usam a inteligência para fazerem o mal, para viverem à margem da lei. Eles não desenvolveram a asa do amor. Se concomitantemente com a asa da sabedoria eles desenvolvessem também a asa do amor, certamente não iriam enveredar pelos caminhos da criminalidade. E a gente tem acompanhado isso ao longo da história como a comunicação de Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna. O amor exacerba, incha mesmo, como diz Paulo. O amor não, a inteligência, o saber incha, exacerba, só o amor edifica. Então essa é a mensagem, para que a gente se volte um pouco mais para as asas da sabedoria e do amor. Principalmente do amor. Amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. E para encerrar esse pequeno comentário, esse simples comentário que fizemos a respeito do chamamento do amor, eu escrevi uma poesia cujo título é Atendendo ao Chamado do Amor, que diz assim: Deus, que é amor intenso, nos convida ao trabalho divinal, na expansão do amor universal que todo ser está propenso. E a este lastro de amor mais do que denso, a essência é a essência do próprio Criador. E cada um de nós é condutor desse amor que em nós nos faz semente. O universo vibra mais intensamente quando atendemos ao chamado do amor. E com o despertar das consciências, na seara de Deus nos embreamos, no labor fraternal nós trabalhamos, reformando assim a nossa essência. Com as asas do amor e da ciência, voaremos para Deus, o Criador. Então, desfrutaremos o esplendor de estar com Ele eternamente. O universo vibra mais intensamente quando atendemos ao chamado do amor.
A natureza toda fica ativa, os pássaros felizes cantam mais. Uma brisa de amor e muita paz traz ao mundo nova expectativa. E do nosso íntimo jorra fonte de água viva e tudo se transforma em esplendor. Só sai luz do nosso interior e felicidade é tudo que se sente. O universo vibra mais intensamente quando atendemos aos chamados do amor. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que os ventos da prosperidade e da felicidade sempre assoprem tuas costas, te impulsionando avante. Que o sol da felicidade e da liberdade sempre brilhe em seu rosto, iluminando os seus passos, trazendo luz e alegria de viver a sua vida, às vezes difícil. Que uma chuva de bênção sempre caia sobre você. E até nos encontrarmos de novo, que Deus os tenha tranquilos e suaves na palma de sua mão. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. E vamos cerrar levemente os nossos olhos para agradecer a Deus pela vida, pela oportunidade de viver e de aprender a cada momento, por esses instantes que desfrutamos do amor do Cristo e do envolvimento dos amigos espirituais. Tudo é gratidão, Senhor, dentro dos nossos corações. E assim, com os corações cheios de gratidão, que pedimos licença para encerrar esse singelo trabalho de agora. Que assim seja. Graças a Deus. Um beijo a todos.